igreja cantará. Estamos chegando, de eternidade a eternidade. Vai se organizando aí, para fé. A minha top, essa semana aqui é pra ver você mais tranquilo. Bom, às vezes dá uma chacoalhada, mas é um tema muito importante. Primordial para nós. O som de muitas águas, a sua palavra, tudo sustentou, faz estremecer terra e céu, com o poder da sua voz, com o poder da sua voz, faz estremecer terra e céu, com o poder da sua voz, com o poder da sua voz, faz estremecer terra e céu, com o poder da sua voz, com o poder da sua voz, faz estremecer terra e céu, com o poder da sua voz, com o poder da sua Senhor Jesus, a voz que criou continua a criar, a voz que abriu o mar continua a operar, os montes se rendem, toda a terra cantará. Ao som da sua voz, tudo novo se fará. A voz que criou continua a criar. A voz que abriu o mar continua a operar. Os montes se rendem, toda a terra cantará. Ao som da sua voz, tudo novo se fará, faz estremecer terra e céu, com o poder da sua voz, com o poder da sua voz, faz estremecer terra e céu, com o poder da sua voz, com o poder da sua voz, faz estremecer. Todo o Brasil estremece, todas as nações estremecem, faz estremecer terra e céu, com o poder da sua voz, com o poder da sua voz. A voz que criou continua a criar. A voz que abriu o mar continua a operar. Os montes se rendem, toda a terra cantará. Ao som da sua voz, tudo novo se fará, faz estremecer terra e céu, com o poder da sua voz, com o poder. Temos aí mais 15 segundos, hein? 15 segundos. A musiquinha já vai sair. Obrigado, pastor Denise, sempre presente conosco aqui, muito bom. Glória a Deus, vamos lá.
Vamos lá, 3 segundos, 2, 1. Glória a Deus. Estamos aqui para mais uma aula de líderes para a honra e glória do Senhor. Deus abençoe de forma poderosa. Amém, vamos lá. Já é sabadão aí para nós. Amém, Vigiliona, Vigília Power, na sede. Pesado, hein? Pesado, hein? Glória a Deus. Liberaram lá, não precisa mais fazer inscrição, não precisou fazer inscrição. Amém, glória a Deus. Deus abençoe. Vamos lá, vamos orar? Pai amado, nós te agradecemos por mais um dia, nós glorificamos o teu nome, nós rendemos graças a ti, papai. Jesus, nós glorificamos a ti, nós te adoramos, ó Deus, e pedimos a tua graça, a tua proteção sobre nós, ó Deus, as tuas instruções, a tua proteção nas nossas mentes, no nosso coração, pois queremos ouvir a tua voz. Queremos, ó Deus, sermos instruídos no Senhor, para a honra e glória do teu nome. Nós colocamos mais essa aula diante da tua presença, exaltamos o teu nome, glorificamos o teu nome. Já há um mês aqui, papai, que o Senhor venha nos dar toda a instrução necessária, meu Deus, para vivermos os nossos chamados para a honra e glória do teu nome. Colocamos diante da tua presença, eu me humilho diante da tua presença, declaro que de mim não há nada, papai, se não vier de ti. Sem o Senhor nada podemos fazer. Nós humilhamos em tua presença, eu me humilho em tua presença, declarando ser conosco. No nome de Jesus, amém e amém. Glória a Deus. Vamos lá, família. Então, eu dei esse foco especial, necessário, tá bom? Necessário para nós, né? Para a nossa realidade aqui como igreja de Itapevi, amém? Nessa mudança que nós estamos agora, né? Saindo de igrejinha, virando igrejona. Igreja com mais de 250 pessoas é considerada uma igreja já grande, amém? Eu não sei se vocês sabem, né? Mas existem empresas, Estados Unidos, tudo lá é muito documentado, estudado, analisado e a estatística tem muita força nos Estados Unidos. Então lá eles têm até empresas, né, consultorias de igreja, para entender o que aconteceu na igreja, o que não aconteceu, né, por que a igreja cresceu, por que a igreja não cresceu. E essas empresas elas fornecem esse número aí dos 250, que é uma grande barreira para ser enfrentado, porque é quando a igreja sai daquela característica pequenininha e vira uma igreja com outras características, né, características de igreja maior que vocês estudaram na tabela, se aprofundaram na última aula, na prova, amém? Parece besteira, amados, mas nós estamos aqui em Itapevi quantos anos padecendo para rompermos, amém? Quantos anos? A igreja de Itapevi nunca rompeu os 250, 300 com a cultura apostólica mesmo, né? Muitas vezes nós ouvimos, poxa, como é bom lá na sede, que não sei o que lá, que não sei o que, né? Lá em Santo André, que é isso, que é aquilo, mas é a cultura apostólica, né? Cultura de servir, cultura de igreja, que é uma outra característica, né? Se você for observar na região oeste, né, em si, Osasco rompeu, né, ali com força, mas Osasco tem mais de 1 milhão de habitantes, né? Então se fizermos uma proporção aí, né? Agora, quando nós olhamos para Cotia, para Itapevi, para a própria São Roque, né, são igrejas que não romperam definitivamente a cultura apostólica de uma forma robusta, né, e estruturada. Então nós estamos aí nessa batalha. Por isso que eu dei enfoque. Por quê? Porque eu quero igreja grande? Não. Né, eu já orei ao Senhor, né, quem acompanha lá no curso de líder, no grupo de liderança, até mandei o vídeo uma vez que eu estava quase me acostumando. Falei, Deus, é melhor, porque igreja menor, problemas menores, menos pessoas, menos aluguel, menos tudo, né? Quando você cresce, tudo é muito grande, né? Dá muito mais dor de cabeça. E o Senhor foi muito claro sobre as profecias que ele já liberou sobre Itapevi, sobre a região, sobre a minha vida. Ele falou, segue forte no avanço, na construção do meu reino. Muitas famílias estão sendo impactadas, serão impactadas, transformadas pelo reino de Deus. Isso vai envolver coisas grandes. E quando são coisas grandes, a cultura muda, né? Uma coisa é a igreja, você estar numa igreja de 50 pessoas, 100 pessoas, outra coisa, né? E tem pessoas ao longo da caminhada que escolheram, fizeram a sua opção. Já teve um casal aqui na igreja que chegou para mim e falou, pastor, eu não gosto de igreja grande. Eu gosto de ter o pastor ali comigo tomando um café, eu gosto de ter... eu falei, mas tudo bem, é uma escolha, né? Uma opção sua, porque eu tenho até presbíteros, nós temos presbíteros hoje na igreja que tem mais ovelhas que muitos pastores da igreja da cidade de Itapevi. Eu participo do conselho de pastores, muitos pastores com 30, 40 pessoas, e nós temos presbíteros aqui com muito mais vidas, responsáveis por muito mais vidas do que isso. Pessoas habilitadas, pessoas instruídas, pessoas com autoridade que Deus tem derramado, né? Então é uma questão de entender, né? Tem até igrejas apostólicas, igual lá na nossa sede, que aí tem os pastores
pastores auxiliares, né? Então quando a igreja cresce muito, o Bola de Neve libera, o pastor Giba tem 3 pastores auxiliares, 3 casais de pastores auxiliares, né? Então aí nós temos os pastores auxiliares para auxiliar, pastores auxiliares para auxiliar o pastor principal. Então tudo cresce, né? As pessoas são amadurecidas, porque é o que está aqui para nós, né? Em Efésios, né? Em Efésios para quê? Para o amadurecimento. E esse é o projeto de Deus. Deus não quer filhinhos mimados, entristecidos, angustiados, ou que não cresçam, né? Ele quer filhos que sejam mais parecidos com Cristo, que consigam liderar, que consigam coordenar, pregar, né? Consigam descer a unção, né? Fazer aquela coisa toda acontecer, amém? E glória a Deus por tudo isso. Então, é o que a Bíblia nos instrui, amém? Isso não é estratégia humana, né? Ele querendo o aperfeiçoamento, né? Então, o aperfeiçoamento acontece com os apóstolos, com os profetas, com os evangelistas, com os pastores e com os doutores. Pastor, né, isso é um tema, né, estritamente de igreja, né, e tal, não é, né, não é. Você vai perceber que isso é uma forma, né, de como, claro, está aqui na Bíblia para nós, mas eu usei desses conceitos também para a vida, né? Então, quando eu estava numa empresa pequena, como é que funcionavam as coisas? Quando eu fui para uma empresa grande, como que as coisas funcionam? A dinâmica é diferente. E usando da capacidade do Senhor, entendendo o cenário, né, compreendendo as coisas, Deus me levou até a função de supervisor em multinacional. Mas entendendo que a dinâmica em empresa, você está com você é empresário, né? Uma coisa é você ter uma empresa ali abaixo de tantos mil por mês, e até o imposto muda, né? Acima de tanto, por quê? De tantos mil, porque as coisas, a dinâmica das coisas, elas mudam, elas são diferenciadas, amém? Então Deus nos chamou para uma cultura apostólica, para o aperfeiçoamento através dos 5 ministérios, e esse é o apostolado fazendo a função de pai ali, trazendo, expondo as vidas para crescimento, né? Vai, assume a célula aí, né? É o pai que fica lá em casa, lá, vai trabalhar, não, filho, tem que trabalhar e tal, né? Esse é o pai espiritual que vai produzir maturidade nos filhos. Aí vem o pastor, né, fala, não é bem assim não, espera um pouco, tem que amadurecer mais, tem que fazer mais isso, mais aquilo, né? E aí é o que nós comentamos aqui algumas vezes, amém? O que é fundamental para nós, que eu quero deixar aqui, né, um apelo, é que você passe lá pelo discipulado com o pastor, amém? Pelas 12 aulinhas lá, que complementa de forma muito bacana. Seria uma alegria no meu coração, né? Alguns já têm falado que estão fazendo lá. É uma alegria no meu coração que vocês estão habilitados para receberem tudo lá. Você vai ver a profecia de Zacarias sobre as 2 oliveiras, né? Você vai aprender muita coisa bacana lá, foi muito proveitoso. A igreja de Itapevi, houve alguns estágios, mas que realmente houve um marco na nossa história, definitivamente, né? Coisas que realmente marcaram a nossa história. Nós tivemos o moving, tivemos aniversário apostólico, tivemos muita coisa bacana, e glória a Deus por isso, mas 2 fatos mudaram a nossa trajetória definitivamente, que eu tenho, que já é fato consumado. Primeiro, quando eu pedi para ler Isca de Satanás, né? A igreja estava muito inflamada, tinha mudado de pastor, uma série de coisas. Quando toda a liderança leu Isca de Satanás, né? Viram os vídeos lá que o Derlande já compartilhou conosco no grupo, a igreja mudou. Nós conseguimos romper para um novo nível, né? Aí foi quando a igreja cresceu. E aí Deus nos habilitou para vir para cá. E agora esse discipulado com o pastor está nos dando uma outra habilitação, né? Porque nós já multiplicamos ali em Jandira, abrimos culto de domingo de manhã, né? Os cultos da noite estão cheios, orando e clamando para que o Senhor mantenha dessa forma, né? Deus levante mais obreiros para abrirmos o culto da tarde ali, pessoal do som, da Tachô, Atalaia, diácono, né? E toda a movimentação que há num culto. Para o crescimento, e glória a Deus por isso. Então, depois do discipulado com o pastor, muita coisa bacana aconteceu, assim como foi com o Isca de Satanás. Então são ciclos, né, que eu tenho falado tanto, que nós temos vivido para a honra e glória do Senhor, amém? Glória a Deus por isso. Aí nós demos aqui, né, então encerramos falando sobre os 5 ministérios, tudo bem? Glória a Deus, falamos aqui sobre os 5 ministérios. É um tema central para a nossa caminhada, tá bom? Lá no Discipulado com o Pastor eu falo de Charles Finney, né? Eu falo de muita coisa bacana lá, foi muito proveitoso para nós, e fica aqui o meu apelo, né, para que você salve aí, dá uma maratonada, deixa o Netflix de lado, deixa o Facebook de lado, deixa o Instagram, invista, né, naquilo que realmente Deus quer fazer na sua vida, amém? Então nós vamos partir daqui agora, amém? Estamos aqui, ó. Glória a Deus. Página 9.
Ser líder de célula é essencial. Não dá para pular esta etapa, né? Os ciclos que eu tenho falado tanto aí, né? Os ciclos. Essa etapa. Pois nela é possível demonstrar na prática o amor ao próximo e também a obediência à visão. Amém? Glória a Deus. Então, a liderança de célula ela é primordial. Né? Eu, na verdade, eu não pulei e toda vez que é possível eu retomo isso aqui. Hoje eu faço a minha, que eu chamo de molécula com os presbíteros. Porque lá o propósito é um pouco diferente da célula, né? Mas nós temos lá a nossa reunião uma vez por mês. Então, não é que eu pulei, né? Eu mudei um pouquinho da etapa, né? Mas assim que possível nós fazemos células. Eu faço a célula na minha casa, né? Com a minha família ali. Então é fundamental sentarmos, meditarmos na palavra, amém? E é aqui que você vai ser discipulado, é aqui que você vai aprender, amém? Não tem como. Nada no Ministério Bola de Neve, esse é o mundo ideal, né? Não deve acontecer sem passar pela célula, amém? E é o que eu digo, né? A obediência à visão e participar por célula, isso aqui é o que eu chamo da famosa, vou até colocar aqui de roxo, que é a vingança do pastor. Sabe por quê, amados? O que você quer dizer com isso, pastor? Quando nós não estamos na pele, né, na situação daquela pessoa, é muito fácil de nós julgarmos, né? É muito fácil de nós falarmos. Então, poxa, por que o pastor não fez isso? Por que o pastor não fez aquilo? Poxa, o pastor não está vendo. E nós já aprendemos aqui que nós fazemos parte da solução. Comentários desse tipo, quando nós fazemos esses comentários sem ter uma outra parte na conversa, toda vez, fica isso na sua cabeça, né? Toda vez que você for falar de um terceiro, que ele não estiver na conversa, isso é fofoca, isso é difamação. E isso é muito ruim aos olhos do Senhor, né? Provérbios nos ensina, né, que toda história tem dois lados, pelo menos dois lados, e quando um está falando parece que ele tem razão, até que a outra parte comece a falar. Então é extremamente sábio e necessário, né, que toda situação que você se deparar, você ouça os dois lados, se você for o líder da situação e precisar decidir. Ouça os dois lados, seja casamento, seja qualquer situação, se você precisar tomar partido, né? Se você precisar tomar decisões em relação a esse caso. Deus ele não suporta, né? Ele odeia 6 coisas, e a 7ª ele abomina, né? Tá lá em Provérbios, aquele que produz contenda entre irmãos, né? Então, não faça esse tipo de comentário, mas às vezes no teu coração passa, e aí quando você começa a liderar, você fala, uau, né, como que o pastor consegue dormir, como que o pastor consegue isso, como que o pastor consegue aquilo, né? Então nós conseguimos ver, você consegue passar um pouquinho sobre o que passa o pastor, e assim sobre todas as situações, né? Por exemplo, o pastor Giba, quando ele nos enviou, né, eu comecei a ter o que? A perspectiva do pastor. Eu falei, uau, como que o pastor Giba saiu dessa, como que ele viveu isso? E aí eu consegui entender muito mais ele. E aí, assim, da mesma forma, né, quando você, conversando com o pastor Giba, quando ele começou a supervisionar igrejas, ele conseguiu entender o que o apóstolo Rina passa, né, ele conseguiu estar na pele do apóstolo Rina, isso traz empatia. Então a liderança de célula, ela produz esse amadurecimento. Quem lidera passa a ser exposto, né, passa a ser colocado e desafiado também a pastorear. Então é fundamental. A liderança de célula, ela é o início, né, para qualquer coisa dentro da igreja Bola de Neve. Amém? Paulo mostra que Deus colocou os seus filhos dentro de um contexto chamado igreja, cujo propósito é gerar meios necessários para estar de todas as formas caminhando em direção aos propósitos finais, para aquilo que Deus te separou, de Deus para cada um, porque cada um tem um propósito, né? Cada um tem aquilo que Deus desenhou para ele. Então, na igreja. Agora, tá, o que é interessante, fundamental para nós abordarmos aqui, é que... agora eu vou fazer o meu alerta aqui que eu acabei esquecendo. Amados, nós não estamos ao vivo, tá bom? Eu vou na vigília da sede dessa noite,
e aí eu vou me permitir dormir até 8h15, eu não sei que hora que eu vou chegar, né? Aí eu vou permitir até os 8h15, 8 e pouquinho eu acordo e vou fazer o mestrado de casa mesmo, né? Tranquilo. Então essa aula está sendo gravada, eu até demorei demais para falar, né? Já tem 20 minutos de aula. Não, teve 5 minutos do começo, 15 minutos de aula. Então ela não é ao vivo, então eu não vou conseguir responder os chats e tal, mas qualquer coisa manda no privado lá no Telegram que nós vamos esclarecendo, tá bom? Então essa aula aqui ela é gravada, estou gravando na sexta-feira à tarde. Dentro de um contexto chamado igreja. Amados, já tentaram, né? O homem tentou ensinar o Criador algumas vezes de que igreja não era o melhor caminho, tá? Ah não, né, a igreja sempre dá confusão, a igreja sempre dá problema, a igreja sempre não sei o que lá, né? Mas não tem jeito, amados. É a forma, né? É o método de Deus para estabelecer o reino de Deus sobre a terra. Então já tentaram se levantar contra a igreja, já tentaram destruir a igreja, já tentaram perseguir a igreja, já tentaram fazer de tudo, né? E a igreja está aí, né? Por mais de 2000 anos, né? E na verdade a igreja começa desde o Antigo Testamento, mas é uma outra conversa. Lá já com os tempos, né, dos judeus e por aí vai. Ela só mudou a característica no Novo Testamento. Mas ele é um método de Deus. Então, igreja, ela está no coração de Deus, não adianta lutar contra ela, não adianta tentar destruí-la e não adianta procurar novos métodos, tá bom? Já tentaram. Ah, não, agora não vamos mais chamar de igreja, vamos chamar de comunidade, vamos chamar... mas no fundo, o que é? É uma reunião? O que é igreja? Igreja é muito interessante isso, vamos conversar um pouquinho. Igreja, ela tem um significado no grego, né, lá no original, eclésia, e que significa duas coisas, né? Igreja significa chamados para fora, então a função da igreja é ser chamada para fora, para levarmos o reino de Deus para fora, mas também significa assembleia, comunhão. Então, eclésia, ao mesmo tempo que é uma comunhão, por isso que é assembleia, né, congregação, ela é lá no original, eclésia, então ao mesmo tempo que significa comunhão, assembleia, congregação, também significa chamados para fora. Olha que sabedoria do Pai. O próprio Cristo quando falou, né? Essa é a minha igreja que eu estou construindo, sou a pedra angular, e Pedro é uma pedra da igreja, e deu autoridade para a igreja, ligar e desligar. Né? A igreja tem capacidade de desligar pessoas, inclusive da salvação. Depois você lê lá direitinho que você vai encontrar a passagem. Amém? A igreja tem uma autoridade, é a única instituição sobre a terra com autoridade para ligar na terra e ligar nos céus. Né? Deus entregou isso para a verdadeira igreja. Né? Então o que é a igreja? Ela é a comunhão, ela é a congregação, ela é a assembleia dos santos, daqueles na igreja de Cristo, porque é a comunhão daqueles que estão unidos pela causa de Cristo, há um fio condutor que é Jesus Cristo, o Messias, e aí essa comunhão, essa congregação, essa assembleia unida, ela é equipada, ensinada, treinada, discipulada, empoderada, né? Ela recebe a autoridade dos céus sobre a terra, né? E aí ela vai para fora para levar o reino de Deus, amém? Através das profecias, através do ensino, através do pastoreado, através do evangelismo, através do apostólico, estabelecendo o reino de Deus e expulsando as trevas, chutando a porta do inferno, tomando posse daquilo que o inferno entende por ser dele, mas não é, porque eles são simplesmente posseiros, amém? Então não adianta, né? Ah, mas escândalo na igreja, mas isso na igreja. Ai daqueles por qual vierem os escândalos, ai daqueles, né? O ai de Jesus é ai doído, amém? Mas é através da igreja. Então não adianta, né? Por isso que estamos aí 2000 anos, já fizeram de tudo e não conseguem destruir a igreja. Tenta destruir de dentro para fora, de fora para dentro, né? De todas as formas, porque não existe outro método, né? Uma vez um evangelista conhecido meu, né, amigo meu, falou que, cara, o negócio de igreja é muito complicado, tal, eu vou só evangelizar. O que ele percebeu? Que as vidas eram evangelizadas, elas recebiam Jesus, mas faltava o quê? Faltava ensino.
faltava capacitação, faltava treinamento, faltava comunhão, faltava adoração, que é na adoração que Deus liberta, restaura, cura, limpa, né? Aí ele falou, não tem como fugir, né? É através da igreja que as vidas conhecem a Deus e elas têm comunhão com os santos, elas são aperfeiçoadas, amém? E é lá dentro da igreja que você vai encontrar o quê? Você vai encontrar como exercer os propósitos finais, né? Como você exercer a chamada que Deus desenhou especificamente, né, para você. Glória a Deus por isso. Então, meu amado, não tem para onde fugir, né? Não dá para quem tentar inventar um método mais eficaz, mais poderoso do que aquele que o próprio Criador, Fundador, Autor e Consumador da nossa fé criou. Amém? A salvação, e aqui começa, né, acorda aí. A salvação não é tudo para o crente, mas o começo de uma vida cristã que deve culminar na eternidade. É só o primeiro estágio, por isso, enquanto se está no mundo, não se pode pensar só na vida terrena. Antes do arrebatamento, é preciso ter a visão das duas coisas e viver de maneira sintonizada com elas. Amém? Isso aqui é a oração do Pai Nosso, tá? Dai-nos o pão nosso de cada dia. O pão nosso de cada dia é a forma mais simples de falar, né, sobre as necessidades terrenas que nós temos, amém? Sobre as questões de estarmos nessa terra. E quando Jesus ele começa a oração do Pai Nosso, ele começa com Pai Nosso que estás nos céus, né? Que estás nos céus. Por quê? Deus só está lá no céu e abandonou a gente aqui na terra? Ou ele é onipresente? Ele é onipresente, mas quando Jesus fala está nos céus, é que Deus está num outro patamar, numa outra atmosfera, onde tudo é eterno e consumadamente perfeito. Ele está lá, amém? E nós estamos aqui na terra, com as suscetíveis às mazelas dessa terra, amém? As doenças, as enfermidades, as dificuldades. Por isso que Jesus nos ensina todo dia nós orarmos o Pai Nosso e clamarmos pelo pão nosso de cada dia. Então nós precisamos viver nessa terra com, né, a cabeça nos céus, mas os pés no chão, entendendo de como conduzir, né, as coisas. O importante para nós é que a salvação ela não acaba. Não é tudo. A salvação ele é o começo daquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas. Senão, nós morríamos no batismo, amém? Senão chegava no batismo e pronto, acabou, está finalizado aqui a situação, né? Não precisa. Agora, se ainda continua a viver após o batismo, é porque tem chamado, tem história, tem propósito de Deus sobre nós. Em Efésios, o apóstolo está ensinando que é necessário ser aperfeiçoado, amém? Nós estamos num processo de amadurecimento, aperfeiçoamento, amém? Esse termo pode ser melhor traduzido como treinado, é o que nós estamos fazendo aqui agora. Treinados ou aperfeiçoados quer dizer que é necessário sair de um estágio, sair de um nível raso para um nível mais profundo, né? Toda vez que nós falamos de treinamento é porque nós estamos saindo de uma categoria, de um ciclo, de um nível e estamos indo para outro nível. É necessário crescer. Amém? Um cristianismo que não cresce não é cristianismo, para não ser mais como um menino agitado que não tem firmeza ou clareza para onde e como seguir. A necessidade do crescimento, a necessidade de aprofundamento, de treinamento, amém? De discipulado. O propósito da igreja é o aperfeiçoamento do povo de Deus. Deus não quer um monte de povo mimado. Deus não quer um monte de filho mimado. Deus não quer um monte, né, de filhos imaturos. Ele quer filhos semelhantes a Cristo. O treinamento de Deus gera o crescimento em direção à estatura do varão perfeito, Cristo Jesus. O amadurecimento, então você vê que o tema aqui é crescimento, é treinamento, é estatura, é amadurecimento espiritual, é fundamental para a geração de frutos saudáveis, senão produz frutos tóxicos, né? Produzem frutos podres. Então, quando a pessoa é uma criança na fé disputa atenção, criança na fé exige atenção, né? Criança na fé tem que enfiar no carro para levar para a igreja, não sabe que todo domingo, né, tem que estar na casa do Pai de uma forma a estar em comunhão, aprendendo, sendo ensinado, sendo discipulado, né? A criança ela tem que enfiar lá, colocar no bebê conforto lá e amarrar e levar para a igreja. Então é fundamental esse amadurecimento. Também já falei aqui para vocês, né?
Maturidade, o acesso pleno à herança do Luciano Subirá é um livro fenomenal que trata sobre esses 5 estágios também, né, de amadurecimento com o Senhor e que Deus quer nos levar. E aí, por exemplo, nós só conseguimos frutificar ou produzir frutos, né, quando nós chegamos a um nível de maturidade. Senão nós vamos produzir frutos podres, né? E tudo que é saudável, guarda isso, tudo que é saudável cresce. Tudo que é saudável frutifica. Uma mulher saudável casa com um homem saudável, vai ter frutos, vai vir os filhos. Amém? Tudo que é saudável, você precisa. Alguém aqui já plantou um feijão, né, numa terra lá, ou no algodãozinho, ou numa terra, e começou a aguar e falou, e ficou assim, cresce, 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 vamos lá, tem que crescer. Não, né? É natural que uma semente saudável, num ambiente saudável, com os nutrientes necessários, cresça. Eu não fico lá do lado da peta falando, vai, cresce, olha só, cresce, cresce. Por quê? Cada dia aquela menina está maior, né? O meu filho já não cabe mais no berço. Por quê? Porque o que é saudável, e glórias ao Senhor por isso, cresce. Agora, quando não tem crescimento, aí precisa um alerta. Ou está faltando uma enzima, está faltando uma vitamina, está faltando alguma coisa. Então, por que não frutifica? Por que você não vê frutos na tua vida familiar, na tua vida profissional, na tua vida ministerial? É porque tem algum problema. Tudo bem? Tudo que é saudável está em crescimento, é uma lei da natureza. Tudo que é saudável cresce. O Senhor deseja muitos filhos, mas Ele não está apenas preocupado com a quantidade, mas também com a qualidade. Amém? O que é qualidade? Qualidade é... Vamos lá, qualidade. Meu Deus. Qualidade é maturidade. Maturidade cristã, que vem como? Né? Treinamento, ensino, né? São sinônimos, né? Discipulado, esforço, busca, sermos intencionais. O que é isso, pastor? Intencionais. Agora você parou tudo e está aprendendo de forma intencional. Amém? Vou ler a Bíblia para aprender a me desenvolver, vou buscar o Senhor, né? Não vou mais faltar no culto de domingo à noite, né? Eu vou priorizar de forma intencional o meu crescimento e o meu amadurecimento. Porque eu quero crescer saudável para frutificar. Porque lá no grande dia eu vou prestar contas do que eu fiz com o meu tempo e com aquilo que Deus colocou sobre a minha vida. Amém? Lembrando que propósito está alinhado com aquilo que Deus tem sobre nós, né? Então, frutos é aquilo que você produz para que o outro se alimente, tudo bem? Então, fruto é tudo aquilo que você produz que o outro se alimente. Então, né, cada um aqui alinhado com o seu propósito. Alinhado com o seu propósito. Muitas pessoas não terão títulos, né? Muitas pessoas não terão qualquer tipo de cargo dentro da igreja, porque a chamada dela é diferente, né? A chamada dela é para fora das 4 paredes, é para fora, né, do ambiente eclesiástico, né? Então muitas pessoas que nós nem sabemos os nomes, né? Muitas pessoas que nós nem temos ciência aqui, já tem seus nomes lá registrado no livro da vida e já tem muitos galardões, porque entenderam, né, que o seu chamado às vezes é patrocinando a obra, né, às vezes é em presídio, às vezes, né, é de acordo com aquilo que Deus separou. Então não estamos falando de cargos, não estamos falando de hierarquia, né, estamos falando de chamado, visão, missão, propósito, amém? E aí então nós chegamos no ambiente familiar, amém? Glória a Deus, deixa eu só ver aqui que página que nós estamos. Chegamos à página 10. Ambiente familiar, amados. Esse aqui, né, é o ambiente necessário para o crescimento. Sempre, tudo bem? Sempre. O ambiente familiar, ele é o lugar que Deus escolheu, né, que Deus escolheu para que os seus filhos, para que o homem, né, a mulher crescesse e amadurecesse. Amém? Aleluia, glória a Deus por isso. Dá uma olhada aqui.
todo aquele, perdão, esqueci da tela aí, todo aquele que confessa a sua fé em Cristo Jesus tem uma chamada e tem de ser capaz de ministrar a Deus e sobre Deus. Então isso é uma obrigação a todo cristão. Conseguimos ministrar a Deus e sobre Deus. Falarmos de Deus, né? Ministrarmos sobre Deus. Isso é necessário, amém? Ajustando aqui o tamanho, acho que aqui é legal, né? A célula permite que o novo convertido se entregue em... pulei aqui. Todo aquele que confessa a sua fé em Cristo Jesus tem uma chamada e tem de ser capaz de ministrar a Deus e sobre Deus. Todo aquele que foi tocado por Deus tem no mínimo um dom. O ambiente, então no mínimo um dom, tudo bem? Você tem um dom. Deus te entregou algo que está em você e que o mundo precisa disso. O ambiente que Deus precisa para que possam fluir, frutificar, aperfeiçoar e edificar dentro dos 5 ministérios é o ambiente familiar. Essa aqui é outra chave muito importante, amém? Então, para que as pessoas possam fluir, frutificar, aperfeiçoar e edificar, nós precisamos de um ambiente familiar, amém? Você percebe, por exemplo, que no ambiente familiar nós temos pais, nós temos filhos, né? Quando você vê 2 pessoas dentro da igreja brigando por cargos, brigando por atenção, brigando por isso, por justiça própria, brigando por isso, por aquilo, nós vemos o que? Parece mais 2 irmãos brigando. 2 irmãos, igual em casa, que estão tretando lá, brigando e por aí vai, né? Agora, quando nós temos um pai espiritual, quando uma pessoa chegou nessa estatura, ela não quer brigar, ela não quer atenção, ela chega, ela resolve. Ela chega lá, você é maior que eu mesmo. Na verdade, por eu ser um pai, eu quero que o meu filho vá além do que eu já fiz. Então o pai não briga com o filho porque o filho está fazendo obras maiores. O pai não persegue o filho espiritual porque o filho está fazendo obras maiores. Não. O pai trabalha para que esse filho de fato produza obras maiores. Então, quando nós temos uma igreja madura que produz um ambiente familiar, nós temos uma igreja que, quando os pais, os líderes, eles olham os seus filhos fazendo obras maiores do que a que eles mesmos fazem, há uma igreja, eles se alegram, eles ficam felizes porque estão vendo. Isso é a estatura de pai, porque pai não compete com filhos, amados. Você não vê, não é natural que um pai, natural, né? A gente sabe o que acontece, mas não é natural que o pai fique brigando com o filho ali. Não, você não vai falar inglês melhor que eu, não, você não vai fazer, não. Cara, você está arrebentando no inglês, você está destruindo na pregação, você está fazendo isso. E eu como pai do Arthur e da Pietra, biologicamente, eu quero ver eles fazendo obras maiores do que as minhas. Poxa, filho, você tirou notas melhores do que as minhas da primeira série. Poxa, filho, você fez isso, né? E você começar, essa é uma característica de um pai. Então, quando nós temos uma igreja que tem muitos irmãos nesse sentido, né? Há muita imaturidade, aí você tem muita briga, disputa por holofote, disputa por foco, disputa por não sei o que lá, e muito fuxico, muito mexerico. Agora, quando nós temos uma igreja que já tem alguns pais espirituais maduros na fé, amém? Eles chegam e colocam ordem. Há uma situação muito bacana, vamos refletir um pouquinho, isso é importante. Há uma situação muito bacana lá aconteceu lá na África do Sul. Eles tinha uma região da África que ficou sem elefantes. E aí o pessoal falou, vamos repovoar e tal. Aí pegaram muitos elefantes jovens, porque era muito difícil transportar, né? Imagina transportar elefantes, né? Pegaram aviões cargueiros e tal, e levaram muitos elefantes para uma região. Quando chegaram nessa região, os elefantes todos jovens, todos novos, começaram a matar rinocerontes. Eles pegavam rinocerontes e matavam, pisoteavam os rinocerontes e estavam matando rinocerontes. E aí os pesquisadores falaram, cara, o que está acontecendo, né? E aí eles brigavam entre os elefantes, uma confusão. E aí um pesquisador, né, de engenharia social de elefantes, ele falou, cara, tá faltando os maduros, né? E aí, na questão dos elefantes, quem bota ordem no barraco são as elefoas, as elefoas mais velhas. Aí eles levaram algumas elefoas velhas, uns elefantes também machos, né? Levaram já com idade bem avançada, já em fase já bem avançada, já quase que para morrer ali. Aí levaram para lá, uma semana. Os elefantes pararam de se bater e de matar os rinocerontes. Quando eles iam ter esse comportamento, as elefoas já se manifestavam e botavam ordem. Por quê? Pessoas maduras, elas têm essa característica, né, de colocar em ordem. Mas, por que vocês estão brigando? Para que ficar, né, disputando esse tipo de coisa? Gente,
tanta vida aí fora para ganhar, tanta vida aí fora. Cara, começa aí a sua célula logo, dá fruto logo. O que você precisa? Você precisa de instrução, de ajuda, né? Você quer conversar com o pastor. Então, pessoas maduras não se metem nesse tipo de briga, de discussão. Aí um mata o outro mata um, aí quer que expulse da igreja, quer que não sei. Essas coisas, quando tem uma igreja imatura, é esse tipo de confusão que nós temos. Agora, quando hoje, né, graças a Deus, eu creio, né, que nós, pelos frutos aí, nós estamos nessa fase, né, de que os líderes estão entendendo isso, estão reproduzindo isso, né, estão desejando que os seus filhos vão e deem mais frutos, amém? E isso é um ambiente familiar. O ambiente familiar possui o quê? Um pai, uma mãe e os filhos. E Deus criou esse ambiente, amém? Antes de fazer parte do ministério, um cristão precisa frequentar uma célula, amém? Esse aqui é o mundo ideal, né? Às vezes nós abrimos exceções, mas o mundo ideal é que todo cristão que vá participar de ministério, ele se envolva em célula antes, amém? Nós abrimos algumas poucas exceções. A célula permite que o novo convertido se integre e faça novos amigos, e muitas vezes é através desse ambiente familiar que ele encontra forças para resistir às velhas práticas, tudo bem? É lá nesse ambiente familiar, porque o cara já viveu toda uma vida, velhos amigos, velhas amigas, velhos práticas, velhos vícios, que agora ele está lutando contra. Ele precisa encontrar o que? Lá no mundo ele já tem um ambiente familiar, já tem os amigos, os brothers de Meridanos, lá Meriduque e tal, essa galera toda, né? Agora ele está entrando num novo estágio, numa nova vida com Deus, e ele precisa desse ambiente familiar, ele precisa de amigos que também chamam o cara, vem passar lá hoje, cola com nós aqui, ou vai ter uma comunhão lá, ou vai ter vigília lá na sede lá essa noite, hein? Vamos colar, vamos com a gente, tal, a gente vai de metrô, de trem, a gente volta de trem, isso e aquilo, cola com a gente, cola com... Então é esse ambiente que nós precisamos produzir, amém? Esse ambiente familiar, e a igreja ela é a família de Deus, né? A igreja ela é a família de Deus. Por quê? Porque a igreja é a noiva do Cordeiro. Então nós somos o que? Nora de Deus, né? Na cultura judaica não tem isso, né? Quando você casa, você vira filho dos dois, dos sogros, das sogras, né? Então nós somos filhos de Deus, porque somos casados com Cristo, somos a noiva do Cordeiro, somos família de Deus e precisamos simbolizar, né, isso na terra, amém? Somos família de Deus e nada adianta crescer em quantidade sem qualidade. O que é qualidade, amados? O que é qualidade? Né? É maturidade, né? É maturidade, mais parecido com Cristo. Deus quer muitos filhos, mas filhos parecidos com Jesus. E isso se dá quando há um ambiente familiar. O crescimento acompanhado do discipulado produz maturidade. Ó, frase de impacto para nós. O crescimento acompanhado de discipulado produz maturidade. Amém? Discipulado é isso aqui. Sentar, estamos juntos. Por mais que seja online, mas estamos juntos tirando dúvida. Eu estou gostando muito dessa turma, porque vocês estão tirando suas dúvidas, vocês estão procurando, né, algum tipo de respaldo, e glória a Deus por isso. Muito bom, viu? Muito bom. Pessoas têm me perguntado, têm procurado. Estou muito feliz com os questionamentos e com as provas e com o engajamento de vocês. É o discipulado que produz o quê? Cristãos maduros, que vão aguentar as porradas no mundo, que vão conseguir avançar, amadurecer, estabelecer o reino onde estiverem, amém, e prosperarem em todas as áreas das suas vidas. Um ambiente que Deus precisa é um ambiente familiar. Então você vê o quê? Que Deus precisa que nós criemos esse ambiente, amém? Um ambiente de perseguição, de difamação, de calúnia, de fofoca, né? de brigas, não é um ambiente que produz vida, amém? Ao longo de toda a Bíblia é possível verificar, ao longo de toda a Bíblia é possível verificar que em várias ocasiões Deus só pôde trabalhar na vida de alguns homens grandemente usados por Ele em suas gerações, depois de gerar para eles um ambiente familiar correto, amém? Um ambiente saudável para crescimento, amém? Você percebe que famílias estruturadas que possuem uma saúde familiar ali, né? Você percebe que os indivíduos que crescem nesse ambiente, eles crescem com identidade. Filhos, né? Filhos que crescem com identidade, com autoestima boa, saudável, com uma saúde mental, crescem estruturados, crescem fundamentados e se tornam indivíduos de sucesso.
e tornam indivíduos que produzem, porque cresceram dentro de um ambiente saudável, sabe agir diante das pressões, sabem agir diante das opressões, sabem agir diante das perseguições. Não importa a situação que aconteça, né? A estrutura e o ambiente familiar, ele produz isso. Por isso que a família é tão perseguida, por isso que Satanás, ele quer destruir a família, amém? Porque a família e o ambiente familiar, ele produz isso. E outra, né? A igreja, ela é a família de Deus, e nós precisamos compreender que muitas pessoas vão se chegar aqui e não terão família. Faz pouco tempo eu precisei resolver um caso, né? Uma causa de uma pessoa que não tinha pai para se manifestar, que não tinha tios, que não tinha família para fazer, para defendê-la, para de alguma forma para manifestar ali algum tipo de reação à situação que ela estava passando. E aí o pastor entra nessa função, a igreja entra nessa função, para aqueles que não têm família, encontrem na igreja uma família estruturada, alinhada, né, que resplandeça e manifeste a glória de Deus. Então, para muitos que frequentam essa casa, diante também do nosso cenário geográfico de periferia, muitos encontram na igreja a família que nunca tiveram. Amém? E é isso que vocês, né, partindo para esse novo ciclo de líderes, me auxiliem a serem pais dessa geração. Nós estamos uma geração sem pais, que cresceram só com a mãe, só com a avó, né, que não tiveram pais presentes na sua caminhada. Isso produz um buraco dentro da cabeça, né, psicologicamente falando. Psicologia já falou, criança que cresce sem pai, cresce com um pai de verdade, né? Cresce com diversos problemas, né, de aprovação, de rejeição, de uma série de fatores que depois Deus Pai entra para resolver. Tudo isso que é causado por quê? Pelo pecado. Qual pecado? No caso aqui, divórcio, né? Ou pela omissão do marido, do homem, de exercer a sua hombridade, né? E aí um problema vai puxando o outro, um abismo vai puxando o outro, amém? Nós vamos ver aqui alguns ambientes familiares que foram produzidos pelo Senhor para que esses homens viessem a exercer as suas chamadas, amém? Então, primeiro exemplo aqui, Adão, o primeiro homem criado à imagem e semelhança de Deus, criado sem pecado, dotado de inteligência, mesmo desfrutando de toda a sua volta para viver, sentiu que lhe faltava um ambiente familiar, né? Ele sentia a falta de uma esposa, ele sentia a falta de uma família, amém? E eu acho muito interessante, né? Tem um livro do Augusto Cury, Pai Nosso, se não me engano, que ele entra numa viagem, o cara é psicanalista, né? Psiquiatra, medonho, então a cabeça do cara é uma outra atmosfera, mas ele tenta trazer isso para o livro, né? Ele fala, Deus, ele era solitário, Deus, ele era sozinho, de uma eternidade passada ele foi sozinho, e ele criou o homem para termos como companhia. Por isso que nós somos a família de Deus, né? Ele nos criou para quê? Para intimidade. Se você for ver, né, o discipulado, ele é tão importante. O que Deus fazia no Éden? Toda a viração do dia. Pensa um pouquinho. Toda a viração do dia, Deus descia lá no Éden para bater um papo com Adão. Isso é discipulado, isso é família. A família saudável senta ali no momento do dia, da semana, ideal que seja do dia. E aí, como que foi tua aula hoje? Como que foi isso? Como foi aquilo? Um quer saber do outro quer saber do um. Deus já discipulava Adão e Eva toda a viração do dia. Então, para você entender aí a profundidade, né, do ambiente familiar, Adão sentiu falta desse ambiente familiar. E o próprio Deus, sendo completo por si só, sendo perfeito, eterno, em algum momento ele quis criar um homem. Em algum momento ele quis criar alguma coisa para criar a sua família, para criar porque nós somos seres sociáveis. Nós dependemos dessa interação. Família é necessário, amém? Adão, sendo perfeito, sem pecado, né, ele sentiu falta do ambiente familiar. Em Gênesis 2,18 é quando ele manifesta isso. Noé achou graça diante de Deus em uma época que toda a humanidade estava perdida e corrompida pelo pecado. Deus havia decidido trazer seu juízo sobre a terra e resolveu preservar aquele que era justo e íntegro, que andava com ele. Porém, não podia salvar apenas Noé, porque só com ele não havia como dar continuidade ao seu grande plano. Então preservou Noé a sua família, Gênesis 7:1, amém? Pois ele, o Senhor, precisava de um ambiente familiar para continuar trabalhando com o homem, amém? Então você vê que Deus não salva só Noé, ele salva Noé e a sua família. E uma alegoria, né, muito bacana que existe, conhecida aí, é que a arca de Noé tipifica a igreja, né?
Então, a Arca de Noé é difícil ficar dentro de uma arca com as mesmas pessoas por tanto tempo. É difícil você suportar aquele odor dos animais. Toda aquela imagina a trabalheira que dava a arca, amados. Imagina a trabalheira que dava a arca. Pensa um pouquinho comigo. Quantos animais para dar de comer, para dar de cuidar e jogar aquelas fezes para fora. Então, assim, a arca dá trabalho. A arca pode feder. A arca tem que estar todo mundo junto ali, né? Todo dia lá, não tem pra onde fazer e tal. Mas, fora da arca tem morte. Quando eles olhavam para fora da arca e viam morte, eles falavam, é melhor ficar dentro da arca. E é uma tipificação perfeita. Não é feita por mim, tá? Eu esqueci agora, acho que foi Agostinho que fez isso. Se você jogar no Google aí, você vai ver quem que já fez esse estudo, né? Muito bacana. Mas é dentro da arca que há salvação. É dentro da arca que nós estamos salvos e passando por discernimento, discipulado, ensino, processo de Deus, para que nós venhamos a povoar a terra na segunda vinda de Cristo. Quando todo o dilúvio passar, essa loucura toda passar, nós estabeleceremos o reino de Deus junto com Cristo, amém? Então a Arca de Noé é uma tipificação profética clara da igreja de Jesus, amém? É muito bacana, eu já preguei sobre isso, é um estudo bem conhecido aí, tá bom? Abraão, o pai da fé, é o homem a qual Deus fez uma grande aliança firmada sobre a sua descendência, ou seja, o futuro da sua família. Deus começou a sua grande nação através de uma família. Abraão, que se tornou o pai da fé, que precisou de um ambiente familiar para Deus trabalhar na vida dele, amém? Então nós temos aqui Abraão, né, pai da fé, precisando de um ambiente familiar. Isaac, o filho mais esperado da terra, filho da promessa, também precisou desse ambiente familiar para trabalhar na vida dele. Rebeca, né? Então ele sente falta de um ambiente familiar. Jacó, aquele que mais tarde se tornou Israel, o campeão com Deus, né? Pagou alto preço de trabalho para construir família, 14 anos de trabalho por suas esposas, porque Deus precisava do ambiente familiar para continuar trabalhando em sua vida, amém? Ambiente familiar necessário para nós. José, aquele que levou o Egito à posição de maior potência econômica de sua época e tornou-se principal líder de sua nação, percebeu que precisava do ambiente familiar, né? Quando os irmãos dele vão procurar ele recebe os irmãos, eles ajudam os irmãos, né? Não busca vingança contra os próprios irmãos, ele produz e ele traz a sua família para viver junto com ele, amém? Moisés, o maior líder da nação de Israel, o libertador do povo hebreu do Egito, aquele que Deus levantou com poder e autoridade espiritual para ir diante de Faraó e libertar o povo. Deus lhe deu o poder de transformar vara em serpente, serpente em vara, de gerar enfermidade, lepra, curar a enfermidade, até mesmo transformar a água em sangue. Porém, Moisés só aceitou ir depois que o Senhor lhe enviou Arão, seu irmão, porque Deus precisava de um ambiente familiar para trabalhar na vida de Moisés. Arão e todo o povo hebreu. Um líder precisa aprender a se cercar de pessoas que, fundamental, amados, tá bom? Não são qualquer pessoas, tá bom? São pessoas que apoiem, motive, acredite no chamado e que abram seus olhos, tudo bem? Então, amados, a psicologia nos diz que nós somos a média das 5 pessoas que nós convivemos. Amém? Então nós precisamos estar envolvidos com pessoas que acreditem em nós, que nos impulsionem, né, que nos direcionem, que abram as nossas visões. Quantas vezes você está cercado por pessoas que não acreditam no seu chamado, não acreditam, e aí eles vão fazer o quê? Vão jogar pedra em você. Ah, mas você vai fazer isso? Mas para que isso? Mas para que aquilo? Para que aquilo outro? Né? E por aí vai. Então, se cerque de pessoas de valor. Você percebe que Jesus ele comia com as prostitutas, ele comia com os cobradores de impostos, ele fazia tudo isso, tudo bem? Mas quando era para discipular, para andar junto, ele tinha os seus 12, amém? Precisamos estar abertos a isso e compreendermos, amém? Esse princípio espiritual fundamental para nós, amém? Nós precisamos do ambiente familiar, mas estarmos envolvidos, amém, com pessoas, porque você percebe que é do ciclo dos 12 que sai o traidor, né? E aí também fica uma dica, tá bom? Uma dica para você fundamental, essa aqui é dica de ouro, tá bom? Se em algum momento você for privilegiado de participar do ambiente familiar de pessoas que estão em níveis mais avançados que o seu, quando você olha na sua vida, na vida dessa pessoa, profissional, familiar, ministerial, uma pessoa que está num patamar além do seu, né? Por exemplo, você consegue conviver
com o seu pastor ou com o seu gerente, ou seja lá com o que for. Cuidado, né? Cuidado, porque quando você está convivendo nesse ambiente, pelo menos 2 alertas para você. Primeiro alerta: quem será tentado a prejudicar, principalmente na questão espiritual, esse líder? Vai ser você. Porque se eu estou andando na rua, alguém olha para mim, me xinga, me fala alguma coisa e tal, beleza. Agora, se uma pessoa que faz parte do meu ambiente familiar, ele me acusa, ele me julga, ele joga areia, ele tenta abafar ali a situação, é diferente. Você percebe que o traidor saiu daquele que dividia o pão com Jesus. Davi fala, poxa, do osso dos meus ossos, aquele que dividia a mesa comigo me traiu, falando do seu filho Absalão. Então, quando você estiver dentro do ambiente familiar de um líder seu, tome cuidado, porque Satanás, ele ama atacar a esses. Por quê? A traição, a facção, ela tende a vir de pessoas que fazem parte do convívio dos líderes. Dos líderes, sejam ministeriais, falando de questões ministeriais. Então, se em algum momento você tiver esse privilégio de estar, porque você vai estar junto com pessoas que já foram mais longe que você, então é maravilhoso. E eu, quando eu estou junto com o pastor Giba, eu fico quieto, eu só ouço. Quando eu estou junto com pastores mais anciãos, com pessoas que já percorreram por uma caminhada que eu ainda não percorri, eu fico quietinho, fico só ouvindo e absorvendo, e servindo. O que eu puder servir, eu sirvo, para eu absorver e honrar. Aí eu consigo o quê? Absorver. E eu abro os meus olhos, amém? Porque Satanás vai de alguma forma tentar implodir. Amém? Ele vai tentar usar pessoas próximas, porque é natural. Amém? Existe uma história que diz assim, que havia um general de guerra com seus soldados, com seus capitães ali e tal, e aí ele tenta alcançar uma cidade. E essa cidade, ela é murada, ninguém consegue tomar posse ali daquela cidade. Amém? O que acontece? Ele fica quietinho. Fala, galera, vamos ficar de boa aqui, fica quieto, tudo bem? Aí passa o tempo, os capitães, o capitão ali fala, pô, general, vamos lá, vamos tomar, vamos avançar. E o general quieto, calma, e passa-se tempo, e mais tempo, 1 ano, 2 anos ali, né? Ele fala, general, vamos ficar quieto até quando ele calma. E de repente, o portão dessa cidade se abaixa. Quando o portão dessa cidade se abaixa, atacar! E os caras vão e tomam a cidade. O que o general fez? Ele colocou alguém lá dentro da cidade, um espião, e começou a trabalhar, ganhou a confiança, teve acesso à sala de máquinas e conseguiu descer o portão. Satanás faz isso muitas vezes. Quando ele tenta ir contra um líder, ele tenta atacar um líder, ele tenta ir contra um líder, ele vai. Ele não consegue, ele pega de dentro para fora. Então ele vai tentar, por isso eu sempre estou discipulando os meus presbíteros, É natural que Satanás tenta causar alguma divisão, facção dentro dos meus presbíteros, se um cara que anda na rua, ou até um líder de célula que eu não tenho tanto contato, ele tentar falar alguma coisa contra mim, cara, paciência, é a tua perspectiva, glória a Deus por isso, Só toma cuidado, mas vê aí o que você está fazendo da sua vida. Agora, é natural que ele tente, pegar pessoas que estão ali, a minha esposa, poxa, a minha esposa, o que ela fala tem um peso muito forte, muito intenso. O que ela fala a meu respeito me chacoalha. Dependendo da palavra que ela liberar sobre a minha vida, faltando 1 hora, 2 horas para o culto, vai mudar a dinâmica do culto. Porque o peso dela, por ser a minha esposa, aliança, uma só carne, é a pessoa que eu mais tenho intimidade sobre essa terra, ela vai ter um impacto diferente, amém? Então, dentro desse ambiente familiar, buscando aí as pessoas para conviver, se você fizer parte de um ciclo de amizade, de pessoas que já foram mais longe com que você, honre isso. Tome cuidado para que você não seja aquele que vai promover a facção e a divisão. Amém? Tenha isso como uma honra e zele e cuide disso, tudo bem? E você também tenha os seus liderados e saiba com quem você está dividindo o seu círculo íntimo, amém? Das 5 pessoas que seguia Jesus, só 1 se debruçava sobre o seu ombro, só João. Dos 12, só João. Quando eles começam a discutir quem que vai trair Jesus, Pedro não pergunta para Jesus. Pedro fala para João. Fala, ô João, pergunta para ele. Ou seja, esse nível de questionamento só o íntimo pode fazer. Então, o teu ciclo íntimo de amizades, o teu ambiente familiar, busque e eu oro muito ao Senhor para que Ele coloque as pessoas que devem fazer parte do meu ambiente familiar, amém? Porque são pessoas que vão te influenciar nas suas decisões, nas suas escolhas,
nas suas opções, vão influenciar, né? Nós somos a média das 5 pessoas a qual nós convivemos, amém? Pode perceber, começa a conviver muito com uma pessoa ou com essas 5. Às vezes está usando a mesma palavra que você nem conhecia, você começa a usar. Porque essa pessoa faz parte do seu ambiente. Pastor, mas eu não conheço pessoas assim tão desenvolvidas, o que vão me ajudar a desenvolver. É para isso que nós temos os livros. Imagina só, né? Através dos livros você pode, por exemplo, ler Mateus à luz do príncipe dos pregadores, né? Olha que tesouro, né? Imagina você ler o Evangelho de Mateus, tendo os insights, tendo, né, o discipulado daquele que é considerado o príncipe dos pregadores. Você tem acesso. E Charles Spurgeon pode fazer parte do seu ciclo de amizade, amém? Imagina, poxa, pastor, eu nunca tive contato com a Perrina, como eu queria fazer parte ali do Aperrina, da pastora Denise Seixas. Maravilhoso, né? Você pode ter esses homens sentados à mesa com você, amém? Então, os livros é uma excelente ferramenta hoje, né, com as pregações, com os vídeos, né? Subirá, né? Tem muita coisa do Luciano Subirá aqui, porque com os vídeos, né, hoje, com os livros, nós podemos fazer com que grandes mentes, pessoas que frutificaram, então cuidado com as influências, amém? Mas pessoas que frutificam, né? Tem igrejas fortes, sólidas, ou na área profissional, né? Como John Maxwell, pessoas que têm ali o apóstolo Bigard, né? Marcelo Bigard. Você pode incluir essas pessoas na sua rotina, no seu ambiente familiar, através dos livros, das palestras e hoje, né, muito comum aí, através dos cursos. Nós estamos íntimos aqui, através de uma câmera, de um microfone, eu estou transferindo para vocês, né, aquilo que eu recebi do apóstolo Rina, amém? Então você pode sim atrair homens profundamente frutíferos ou malignos, né, para a tua trajetória, mas cuidado, tá bom? Eu sempre falo aqui de alguns nomes porque já vi muita gente ir atrás de pregadores e por aí depois se esfriou, abandonou a fé, virou um sarceiro. Tem uma pregação minha que não está em lugar nenhum, mas eu preguei aqui já, que é um mau tesouro, né, coisas que parecem valiosas, quando você vai ver não está produzindo nada, não está fazendo nada. Enfim, cuidado com as suas influências, amém? Por quê? As pessoas que fazem parte do seu ambiente familiar vão influenciar a sua vida. Amém? Ah, pastor, quais nomes então? Então eu posso deixar para vocês aí, né, nomes de excelentes influências, tá bom? Para você, eu já compartilhei nesse altar aqui, tá? Uma vez eu quase me desviei porque eu comecei a seguir isso mais de 15 anos atrás. Um pregador, e aí comecei a ouvir muito, depois eu fui descobrir, aí foi o cara que quis editar a Bíblia, sabe? Ele queria editar a Bíblia, então esse cara, o meu amigo começou a seguir muito esse cara, divorciou, enfim, porque influencia, gente. O ser humano, ele é altamente influenciável. Como que nós aprendemos a falar, a nos portar? Vendo, né? Nós aprendemos a falar vendo, então tudo que nós fazemos porque nós estamos vendo alguém fazer. Tudo bem? Então, porque nós somos, todo ser humano ele é influenciável. Por isso que as artes são tão importantes, porque as artes influenciam. Você começa a assistir um vídeo de violência, daqui a pouco você vai ver se tá torcendo pelo bandido, você tá sendo influenciado ali, amém? Por isso, se for possível, vou deixar a dica aqui hoje, tá bom? Quem são aí excelentes influências para você? Apóstolo Rina, né? Eu sou seu pastor, então não tenho como eu falar, né, aqui. Mas observe a minha família, observe os meus frutos, né, e veja o que se vale a pena ou não. Mas não tem como, eu exerço influência sobre você, né? Nós temos aqui o pastor Marcelo Bigard. O cara tem uma igreja absurda, uma empresa também, algumas empresas na verdade. Então é uma excelente influência nas questões de negócios, carreira profissional. John Maxwell, esse cara é fenomenal. John Maxwell. John Bevere já pregou aqui no Bola de Neve, Bola de Neve oficial, perdão. John Bevere. Luciano Subirá. Amém? Pastor Felipe Parente. Então aqui. Só aqui você já tem muita influência, tá bom? Então, por exemplo, apóstolo Rina, né, geral aí. Agora o apóstolo Bigard, né? Eu indicaria
mas com a pegada de mentoria. Mentoria, coach, desenvolvimento pessoal. Esses são pessoas fundamentais para você ter no seu ambiente familiar. John Maxwell do mesmo jeito, tá? John Bevere, aqui também é espiritual. Que reflete em tudo, né? Mas é uma questão aqui também, né, espiritual. Família é fenomenal, tá? É fenomenal. Peraí, parente ministerial. Talvez, né? Se houvesse uma classificação, talvez ficaria assim, tá bom? Então fica aí algumas influências. Isso aqui, ó, são pessoas altamente frutíferas, poderosas em Deus, tá bom? E que você pode atrair para o seu ambiente familiar, através de livros, pregações e afins, amém? Glória a Deus. Aí nós temos por fim Jesus, né? O Filho de Deus, Messias, Salvador, o próprio Deus, para vir ao mundo, precisou de uma família. Porque, como homem, ele também necessitava de um ambiente familiar. A mãe de Jesus estava sempre com ele e os discípulos eram o time dele, seus irmãos. Inclusive havia irmãos biológicos de Jesus no seu time apostólico. Entre eles, 3 eram os mais próximos, tá vendo? Círculos de amizade. Pedro, Tiago, João, Pedro e Tiago. No começo do seu ministério, o primeiro milagre foi uma festa de casamento que celebrava o início de uma família. Isso demonstra que até Jesus, para realizar o seu ministério aqui na terra, precisou de um ambiente familiar. Os 12 discípulos foram tratados como irmãos, porque todo o aprendizado que necessitavam para se transformarem em colunas da igreja só podia ser adquirido dentro de um ambiente familiar. O Pentecostes aconteceu quando os cristãos estavam reunidos como família, 10 dias orando como família. A família foi também a base do crescimento da igreja de Atos, ou seja, as reuniões eram na casa, nas casas e no templo, né? Nos primeiros anos da era cristã primitiva, a igreja experimentou um crescimento extraordinário porque havia dentro de sua estrutura um ambiente familiar, amém? Nós vamos aí destrinchar esse ambiente familiar, amém? Aí está a base teológica para nós, né? Atos 5:42. E todos os dias no templo e nas casas não cessavam de ensinar e de anunciar Jesus Cristo. Atos 20:20. Como nada que útil seja, deixei de vos anunciar e ensinar publicamente pelas casas, né? Então, o ensino nas casas. Amém? Isso não é estratégia de crescimento, isso não é marketing, isso é Bíblia. As reuniões nas casas precisam vermelho agora para nós aqui. Precisam. Roxo. Precisam ter um ambiente familiar. Nossa, o Espírito Santo soprou aqui, né? Falei 2 características, né? Lá, voltando sobre o ambiente familiar, quando você for participar do ambiente familiar com algum líder, com alguma pessoa que foi além já de você em alguma área da sua vida, a primeira característica é sobre ser atacado, né? Você de alguma forma difamar ou ser usado pelo inimigo para promover algum tipo de dano a esse líder ou a essa pessoa. Segundo ponto, a familiaridade, tá? Familiaridade é terrível, foi isso que não deixou Jesus fazer milagres em Nazaré. Porque a familiaridade, poxa, então meu pastor faz isso, não é possível. Então meu gerente faz isso, não é possível. Então, é pastor, né, e está tendo esse tipo de conduta. Então, essa familiaridade, esse aqui é o pastor aqui da igreja. Né? Pastor, prega todo domingo aqui, como que esse culto foi maravilhoso. Todo domingo ele está pregando, é sempre o mesmo cara, é sempre a mesma pessoa. Então, essa familiaridade, ela é terrível, terrível. Amém? O povo de Nazaré não viveu milagres de Deus, porque Jesus não foi honrado. Porque eles trataram familiarmente aquilo que não deveria ser tratado com esse desdenho, né? Com esse descaso, com essa falta de honra. Amém? Então, cuidado, que você participar do ambiente familiar é fundamental, mas cuidado com a familiaridade. Amém? Isso vai te levar a um desdém, a um descaso com o teu líder, e isso vai te levar por caminhos que você não vai experimentar da unção e dos milagres que esse líder pode fazer, exatamente como a igreja
como o povo de Nazaré. Duas características, né? Você vai ser assediado pelas trevas para promover algum dano a esse líder, ou ao movimento que ele está envolvido, ou à igreja. E segundo ponto, cuidado com a familiaridade. Foi isso que afundou Nazaré. Jesus aqui, ele consertava minha porta, consertava minha mesa, ele é o marceneiro aqui, filho do José ali, esse cara agora é filho de Deus. Essa é uma reunião em família, ou seja, em célula, é um ambiente adequado para Deus tratar com as vidas. Amém? Satanás tem tentado destruir esse ambiente porque sabe como Deus quer agir. É no ambiente familiar, natural ou espiritual, igreja, que Deus irá restaurar cada pessoa que se converte. Por isso, o inimigo tem resistido tanto à visão, né? E a família de uma forma geral, né? Tá aí os números, né, mostrando a ira, a raiva e o nervoso que Satanás tem contra as famílias. Um líder deve se preocupar em criar este ambiente para aqueles que chegarem. Amém? Então, se tem alguma coisa que você deve se preocupar, é com esse ambiente, né? E aí também depois, né, nós vamos falar sobre isso mais para frente, mas já adiantando, né, o ambiente familiar, quando você consegue desenvolver isso, ele fica gostosinho demais, fica bom demais. E aí o que acontece? Nós precisamos romper o ambiente familiar. Para quê? Para enviar. Então, quando essa igreja, essa célula começa a crescer, tá todo mundo alinhado, as comunhões, bate-papo gostoso, todo mundo entrosado, aquela coisa maravilhosa, tal, aí nós precisamos multiplicar. Aí é por isso que a igreja pastoral é tão difícil de romper, porque vira uma grande célula, uma grande família zona, e essa família é maravilhosa, mas não pode, é diferente, família de panela, tudo bem? Família que venham mais filhos, que venham mais, e que nós multipliquemos isso, a panela se fecha. Esse cara novo aí, esse cara não sei o que, esse cara não sei o que lá, esse babá. Isso é panela, né? E a igreja não é uma panela, é uma família, tudo bem? Glória a Deus por isso, nós precisamos nos atentar a esse fato. E aí vira uma panela e nós precisamos romper. E aí é o rompimento. Tá chegando o visitante, eu já chego no visitante, já converso com o visitante, já pego o contato do visitante, já falo com o visitante, e aí já ligo, já falo o que está acontecendo, vamos orar, vamos jejuar junto, vamos estar junto e tal. E aí cada visitante que chega é uma vitória, tá todo mundo junto fazendo a grande família aumentar e se tornar cada vez maior, porque quanto mais cresce a família, novos pais surgem, pessoas mais maduras surgem, e o reino de Deus vai crescendo, amém? E aí agora nós vamos entrar, eu tenho 18 minutos, mas vamos entrar aqui no conceito da igreja das duas asas. Amém? Glória a Deus, estamos mudando de tema aí, vou até mudar aqui, ó, coisa fina. Igreja das duas asas. O que significa isso? Amém? Vamos lá? A igreja primitiva é um modelo. Igreja apostólica que frutificou, explodiu, esteve no centro da vontade de Deus, firme na palavra e que andava em comunhão, koinonia, lá no grego, comunhão, amém? Glória a Deus por isso. Então, andavam em comunhão. Um momento profundo e único na história, né? Como essa igreja cresceu e foi poderosa em Deus. Aí temos aqui, né, o versículo, eu tento colocar sempre a passagem bíblica em verde, né? Verde é a esperança, vida. Atos 2, 42, 47. Perseveravam a doutrina dos apóstolos na comunhão, no partir do pão e nas orações. Olha como que a igreja avançava, a igreja primitiva. Em toda a alma havia temor e muitas maravilhas e sinais se faziam pelos apóstolos. E todos que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, né? Satanás sempre vai lutar contra tudo isso aqui, tá? Comunhão, unidade, estarmos juntos, tudo em comum. Vendiam suas propriedades e bens e repartiam com todos segundo cada um havia necessário. E perseverando unânimes todos os dias no templo e partindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo, ou seja, o povo começava a se vislumbrar com a igreja, amém? E todos os dias acrescentava o Senhor à igreja. Quantas vezes? Todos os dias a igreja cresce. Aqueles que haviam
de se salvar. Amém? Glória a Deus. E aqui fica muito importante, né? Por que a igreja das duas asas? Porque como um avião, eu não sou muito bom de desenho, né? Mas vou tentar desenhar. Meu Deus, como que eu desenho um avião? Aqui assim, né? Aqui. Olha lá, hein? Um avião, coisa fina. Tem o trem de pouso aqui, né? Trem de pouso. Ó. Olha só, hein? Também tem aula de desenho aqui, né? Brincadeira. E aí ele tem o quê? A asa, né? Errei aqui. Temos a asa. Asa. Alguma coisa assim. E aí nós temos o quê? A asa. E a igreja não voa sem nenhuma dessas asas. Amém? Uma asa. Se alguém souber de desenho, quiser me dar aula, é uma habilidade que eu quero desenvolver. Aqui, nós temos uma asa. Templo. E aqui, casa. Células. Então, um avião, ele voa só com uma asa? Não. Um avião tem condições de fazer qualquer coisa com uma asa só? Não. Então, é a mesma importância, né? As células com o domingo à noite, que é o nosso culto oficial, né? Então, eles são iguais para o desenvolvimento. Estarmos em comunhão com nos números bíblicos, 3.000, 5.000 pessoas, e estarmos nas casas, nas grandes reuniões e nas reuniões menores, amém? São necessários, tudo bem? Então nós temos aqui uma asa e nós temos aqui a outra asa. Que são de igual importância. Amém? Então esse é o conceito da igreja das duas asas. Uma igreja, ela não vai voar se faltar uma dessas asas, tudo bem? Não adianta, a igreja ela cresce com força, com estrutura, com discipulado, com ensino. Por isso que muitas vezes, né, tem pessoas que chegam aqui e elas comentam, né? Poxa, pastor, eu comecei eu frequento a igreja, eu estou na igreja há 15 anos, 10 anos, mas eu conheci Jesus mesmo aqui. Tive experiências mesmo com Deus aqui. Isso é muito comum, né? A própria pastora de vocês comenta isso. Ela cresceu numa outra igreja e depois conheceu Jesus no Bola. Por quê? Também, né, que essa é a unção apostólica, né, de produzir maturidade, ou seja, há crescimento, e porque há o discipulado, né, quando você começa a caminhar dessas duas formas, você é tomado por uma unção de crescer, de aperfeiçoamento, você começa a conhecer a Deus, né, e Ele vai te levar a caminhos de crescimento, e você também começa a ser discipulado nas casas e também nos lares, né, nos lares e na igreja. Então é a grande comunhão, a grande reunião ali nos domingos, né, nas reuniões do templo e também nas casas, tudo bem? Essa é a igreja funda, não adianta, e uma não é mais importante que a outra, são os dois com a mesma importância. Tinham pureza e amor genuíno, se amavam tanto que tinham tanta comunhão que o mundo tinha vontade de participar disso, né? Então o mundo queria participar daquilo que a igreja estava experimentando. Partiam pão, isso diz respeito à comunhão. Faziam reuniões nas casas. Quando Jesus fundou a igreja era dinâmica com poder. Era uma família e é isso que as pessoas precisam discernir. E continuam se reunindo no templo e de casa em casa. A partir daí, a igreja cresceu muito até o ano de 313 depois de Cristo. A igreja vinha crescendo de maneira bíblica e equilibrada. Amém? Bíblica, fundamental isso aqui, tá bom? Crescermos de forma bíblica e equilibrada. Neste período, Constantino, né, assumiu o cristianismo como a religião oficial do império. Isso aqui é loucura, né? Isso aqui é loucura.
Como que uma fé de 12 homens, né, pescadores, homens simples, se transformam na fé do império. Neste período, Constantino assumiu o cristianismo como a religião oficial do império para tentar obter poder político e econômico, usando a fé dos fiéis para obter riqueza e controle. Né? Esse aqui, né, é a versão que o nosso apóstolo nos traz, tá bom? Mas você pode ouvir outras versões também. Tá? Há uma outra versão que diz que não, Constantino realmente se converteu, né? Mas quando nós analisamos, essa aqui é a versão que faz mais sentido. O fato é que o cristianismo virou a fé do Império Romano. Com isso, a igreja se corrompeu e heresias foram imputadas ao cristianismo. Então nós tivemos o quê? Indulgência, você pagar para ser salvo, purgatório, pagar para tirar quem está no inferno, né? E outras coisas que a igreja romana ensinava. A ênfase era os templos suntuosos, revestidos de ouro, né? Esse aqui era o foco. Meu Deus, vamos lá. Não havia aí ouro. Oh, Jesus. Não havia vínculos. O líder era amigo de Deus. Né? Você vai entender por que estamos falando disso. E o clero não exercia um ministério. Havia separação entre o líder e a igreja. Ninguém crescia. Todos apenas cumpriam o rito religioso no domingo, sem comunhão, sem ministério. Assim a igreja do Senhor Jesus viveu uma realidade obscura. Amém? Martinho Lutero traz a igreja para o eixo e protesta com as 95 heresias que eram contrárias à Bíblia. Deus começou a restaurar a visão nas reuniões dos lares, a igreja entraram nesse modelo, explodiram. Tá? Então, o que nós precisamos aprender, né? Oh, meu Deus do céu, vamos lá. Com isso aqui que o AP também está trazendo para nós aqui, né? E aí as igrejas que entraram aqui, né, elas explodiram. Vamos dar uma meditada aqui, deixa eu só ver um pouquinho mais aqui. Dons funcionam como... tá bom. Aí a gente encerra aí as asas, tá bom? A função das... E aí nós vamos parar aqui com os dons funcionam na comunidade e no corporativismo. Né? Hoje nós avançamos aí 4 páginas, amém? Glória a Deus por isso. Salmo 133, para nós encerrarmos aqui. De verdinho. Salmo 133. É na unidade que Deus ordena e derrama a sua bênção. No templo, a igreja... isso é legal. No templo, a igreja oferece a Deus um louvor corporativo. Recebe a palavra. Ministra a Deus e é ministrada. No lar, o propósito é diferente daquele no templo. Amém? Então são propósitos diferentes. Há objetivos diferentes das duas reuniões. E é isso que vai tratar a próxima aula. Amém? Vamos refletir aqui sobre coisas importantes, tá bom? Primeira coisa, né? Quando a igreja foi considerada como a fé principal, a fé do império, houve muito sincretismo religioso, né? Poxa vida, hein? Mas eu não escrevi nada de muito importante aqui em tudo isso. Agora sim, né? Se perceber aí, as minhas anotações ficaram mais ou menos assim, tá? Perdão. Mas agora sim a gente vai meditar aqui. Constantino, né, fez ali, né? O cristianismo, né? Foi considerado a fé principal. Ou a fé do império, então quem não era cristão passou a ser perseguido, na verdade. Né? E aí, o que acontece? Ele sincretizou. O sincretismo religioso é quando há misturas, né, de fés, misturas de manifestação de fé, como aconteceu aqui, por exemplo, com a Umbanda, né? Houve um sincretismo da fé africana com o catolicismo, aí você tem lá o São Jorge, tal santo, e tem as conexões lá, né, porque houve um sincretismo religioso. E uma das coisas que Constantino colocou, né, através do clero, né, do clero e o povo, né, que são as autoridades e o povo, né. Isso aqui é muito perigoso e danoso, amém? Por quê? Eu tenho uma liderança, né, eu tenho o líder,
religioso é amigo de Deus e intermediário. Entre o povo e Deus. Amém? Então, isso veio muito forte ali na igreja romana, né? Eles tinham as suas vestes especiais, eles sabiam de como se chegar a Deus e como, né, atrair a Deus, aquela coisa. E o povo é o povo, né? E aí o povo não tem acesso. Então, né, existem líderes às vezes que vão por esse caminho, tá bom? Não, deixa, eu vou orar por você, e você precisa de mim, e você precisa que isso, que aquilo, e a minha intervenção sobre a tua causa, né? E a minha é um líder que ele. Agora, qual que é a função do líder, um líder cristão? Ó, vou olhar agora no teu olho aqui. A função de um líder cristão é se tornar inútil. Inútil, nós somos inútil. Pastor, como assim? Um líder espiritual que Jesus espera de nós é que nós nos tornemos inúteis. Quando eu vim para cá, para pastorear a igreja de Itapevi, eu falava com o pastor Giba 4, 5 vezes por dia. Hoje, uma vez por ano. Por quê? Porque ele foi me discipulando, foi me ensinando, e hoje eu já não preciso, preciso da sua cobertura, da sua paternidade, mas não com aquela frequência. Ele conseguiu me ensinar, me amadurecer a um ponto que eu consigo tomar as decisões, ao ponto que eu posso ir até o mesmo Jesus, a mesma Bíblia, buscar a sabedoria do alto para tomar de decisão. Então, esse modelo aqui, ele causa dependência. Ele causa dependência do líder. Nós temos dependência ou vínculos com nossos líderes espirituais, mas por uma questão de honra, de discipulado, de aprendizado, mas não de dependência. Amém? Espiritual, o único intermediador entre nós e o Pai é o próprio Cristo, tudo bem? Isso é fundamental ficar claro para nós. Então, nós viemos aqui ao sacerdócio, que a Bíblia chama sacerdócio de todos os santos. Ou seja, todos os santos são sacerdotes. Todo santo é aquele que é separado por Deus. Todos são sacerdotes a Deus e precisam aprender a ministrar a Deus. Então eu estou aqui para impor a mão sobre a sua cabeça, para interceder por você, para orar por você. Estamos aqui para isso. Essa é a função do líder, essa é a função do presbítero, do diácono, do pastor. Mas até que essa ovelhinha cresça, e não se torne mais dependente disso, até que ela tenha a sua comunhão e a sua comunicação direta com o Pai, amém? Então, é diferente. O que Jesus ensinou para nós é diferente, amém? E aí o que acontece? Há duas comodidades, Primeiro é o povo. Primeiro é o povo, que o povo simplesmente ele pega e fala, cara, não, negócio de batalha espiritual, de oração, de jejum, é com o pastor lá, fala com o pastor lá, o pastor resolve para você, o pastor ora por você, o pastor faz isso, faz aquilo, deixa com o pastor, porque o pastor é o pastor, ele é amigo de Deus, ele tal, então é mais fácil para o povo também delegar isso, desde que o pastor ora, desde que o pastor jejua, ele é o líder, desde que o líder faz. E aí o que o povo faz? O povo só vai lá todo domingo, dizima, oferta, paga, como se estivesse comprando para alguma coisa para que tivesse ali o resultado seu resultado espiritual resolvido. Agora, o sacerdote de todos os santos é aquele que promove a movimentação para que o povo também saiba ministrar a Deus, saiba falar com Deus, saiba ter intimidade com Deus e se desenvolver com Deus. Amém? Então nós absorvemos isso do que? Do Império Romano. Então o que? Aos imperadores, aos governadores, a elite espiritual e a elite governamental, e tem o povo. Aí o que acontece? Aí nós precisamos ter a linha tênue entre a rebelião, e aí então não precisa de mais ninguém, não. E aí nós vamos mergulhar num outro momento aqui sobre a paternidade, a cobertura espiritual. Fica a reflexão para nós. Por que quando chegaram em Jesus e falaram para ele, Jesus, com que autoridade você faz tudo isso que você faz? Quem te deu a habilitação? Quem te deu as condições espirituais, a autoridade para você fazer tudo o que você faz? O que Jesus faz? Pense um pouco aí.
Já preguei sobre isso. Jesus, para encerrar, né, nossa aula de hoje, Jesus ele responde assim, ó, eu vou responder para vocês, se vocês me responderem, o batismo de João Batista, ele era da parte de Deus ou da parte dos homens? E aí você sabe, né, os religiosos param, pensam, ó, se nós falarmos que era da parte de Deus, ele vai falar, então por que vocês não creram? Se nós falarmos que era da parte dos homens, o povo vai apedrejar a gente, porque o povo reconhece João Batista como um profeta da estatura de Elias. Aí eles falam, Jesus não tem resposta. Aí Jesus fala, então também não vou responder. Por quê? Por que Jesus... O que tem a ver João Batista com a história, amados? Estão perguntando com que autoridade Jesus faz tudo o que ele fazia. Jesus pega o assunto e direciona para João Batista. Jesus ele não era Jesus ele era muito intencional, ele não fazia nada por acaso. Amém? Ele está direcionando aquele que o habilitou para o ministério, aquele que o liberou para o ministério, aquele que o abençoou. Quem batizou Jesus? Quem, após Jesus ser batizado, manifestou ali a trindade sobre Jesus, e ele foi enviado para o deserto e o ministério dele começou? Foi João Batista. Então, o que Jesus está dizendo ali? É muito claro, eu que sou pastor hoje, eu consigo entender muito fácil isso. Por quê? Às vezes eu vou em reuniões de pastores, vou em conselhos pastorais. Se o meu apóstolo Rina, ele não é estimado nessa reunião, a Igreja Bola de Neve ela não é considerada nessa reunião, eu falo lá que sou pastor de qual ministério? Bola de Neve. Ah, legal. Tá, não sei o quê. Hoje acontece muito menos. No começo era até motivo de zombaria, né? Há 20 anos atrás. A igreja que os caras fumam maconha no altar, e a igreja que adora no escuro, aquela coisa toda. Aí passou um tempo e hoje a credibilidade que me dão é a mesma credibilidade que meu apóstolo tem. Então a mesma coisa. Chegasse em mim e falasse, ô pastor, o senhor é pastor, né? Pastor, tá legal. Com que autoridade o senhor cumpre o teu chamado pastoral? Quem te habilitou para o chamado pastoral? Aí eu posso perguntar, cara, você considera a Igreja Bola de Neve como um ministério sério e tal? Ah, cara, Bola de Neve é uma bagunça, é heresia, é facção, é babá. Então, cara, né, deixa eu aqui como um membrozinho aqui, deixa eu quieto aqui, deixa eu só ouvir, só receber aí o que vocês vão falar. Né? Porque não adianta, eu vou falar que eu sou pastor capacitado e ungido, habilitado por uma autoridade que vocês não reconhecem. É essa conversa que Jesus está tendo ali com os líderes religiosos. Falei, cara, se vocês não reconhecem o João Batista, por que eu vou falar de João? Então, aí Jesus também vai embora e acaba. Mas nós vemos o quê? Que o próprio Cristo, ele tinha o seu guia espiritual, ele tinha, né, aquele que o liberou, que o habilitou. Também porque o reino do céu sempre foi assim, amados. Né? A próxima geração, ela recebeu daquilo que alguém recebeu. Se você analisar, até Noé, é muito interessante isso. Né? Noé ele foi discipulado, ele tinha... É uma outra conversa, não vai dar tempo. Amém? Mas faz parte a transferência. Por que Jesus precisou soprar sobre os 12? Por que os 12 impunham as mãos sobre os próximos? Por que havia a cobertura da igreja sobre o chamado do apóstolo Paulo? Então a cobertura ela é um princípio fabuloso, poderoso, e nós como igreja Bola de Neve, nós cremos na cobertura espiritual. Amém? Já tive pregações sobre isso, hoje não dá para abordar sobre o tema, mas eu creio que em algum momento nós falaremos sobre esse assunto, tá bom? Deus abençoe, glória a Deus por isso, vamos orar. Papai, nós te agradecemos por esse momento, nós glorificamos o teu nome, nós te exaltamos, ó Pai, por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio, nós exaltamos a Ti, Papai, colocamos essa aula em Tua presença, que o Senhor venha a amadurecer em nome de Jesus, os teus filhos, a mim mesmo, meu Deus, para que nós venhamos a chegar à estatura de Cristo, no nome de Jesus. Amém e amém. Amados, a próxima aula, né, nós vamos falar aqui sobre os dons, né? Vou falar um pouquinho porque eu esqueci, né, que eu tenho 5 minutinhos aqui que eu comecei um pouco antes, para falarmos dos dons na comunidade e no corporativismo, amém? Como que Deus trabalha, né, com os teus dons, com aquilo que Ele confiou para você nas células e igrejas, que é a nossa forma corporativa de nós nos reunirmos. Amém? Aqui ele vai falar da eclésia, lembra da eclésia? Compartilhei com vocês aqui. Olha lá, fala da união, daqueles que estão unidos em Cristo, mas também fala daqueles que são chamados para fora. Amém? Glória a Deus por isso, Deus abençoe. Glória a Deus por tudo isso, que o Senhor venha a derramar as bênçãos dele recalcadas, sacudidas e transbordantes, venha a impregnar esses ensinos aí na mente de vocês. Deus abençoe. Glória a Deus.